Momentos antes dos tremores atingirem o país, um brilho azul intenso e misterioso chamou a atenção no céu marroquino. Um vídeo feito por câmera de monitoramento mostra o momento em que as luzes misteriosas aparecem. Mas são os supostos objetivos não oficiais do HARP que preocupam seus detratores. Diz aqui que ela injeta uma quantidade de energia sem precedentes na atmosfera terrestre. Fala aí pessoal, eu sou o Thiago Lima e estamos começando mais um vídeo aqui nesse canal. Algo realmente tenebroso está ocorrendo no Marrocos nesse exato momento. Provavelmente você irá me dizer, não, mas foi uma catástrofe natural, algo que ocorre de tempos em tempos em certos lugares do planeta. E se eu te dissesse que hoje no mundo nós vivemos em um planeta que está polarizado? O mundo já se dividiu entre dois lados, esquerda e direita, por exemplo, ou grandes potências como Estados Unidos e China, países menores, estão escolhendo seus lados. E nós, hoje, vivemos já em uma guerra, mas não uma guerra como aquela que nós já vimos no passado. Um novo tipo de batalha totalmente silenciosa. E quem controlar as catástrofes naturais e as mudanças climáticas será o grande vencedor dessa guerra. E o grande vencedor ditará as regras de uma nova ordem secular, de uma nova ordem mundial, que já é dita por grandes líderes de países, inclusive o nosso. E hoje os Estados Unidos não respeita, ele toma as decisões unilaterais, ele não respeita decisões coletivas, ele faz em quem ele quer, como ele quer, tomando decisões sozinhas. Então uma crise como essa precisava ter uma governança global. Uma governança global seria possível ser feita através de um Conselho de Segurança da ONU mais forte. Uma nova ordem secular, um único líder mundial, onde nós podemos ver nas entrelinhas uma silenciosa guerra se iniciando. E como eu disse, nós temos tudo a ver com isso aqui. A nova ordem secular e até mesmo, que no caso é o nome desse jogo de cartas que se chama Illuminati, Nova Ordem Mundial, tem a ver com o que está havendo no Marrocos. Como assim? Vou te explicar. O terremoto ocorreu por volta das 19 horas e 30 minutos de sexta-feira, 8 de setembro, no horário de Brasília, a uma profundidade de 18,5 quilômetros, segundo o Serviço Geológico dos Estados Unidos. O tremor, o mais poderoso já registrado na história moderna do país, segundo a imprensa marroquina, teve o seu epicentro na cidade de Okeimiden, a cerca de 75 quilômetros de Marrakech, que é um grande centro econômico e turístico do país. Eu estive no Marrocos há uns meses atrás, junto com a minha esposa, e fiquei um tempo lá. Como eu trabalho completamente online, eu tenho a liberdade geográfica de estar em várias partes do mundo. Eu estive vários dias em Marrakech, estive em Agadir, a cidade que fica ali no litoral, estive em Merzouga, cidade que fica na boca do deserto do Saara, estive dormindo dias dentro do deserto do Saara, fui até a fronteira com a Argélia, depois fui até a Grande Medina em Fez. Realmente um local impressionante. Apesar das diferenças culturais e das diferenças religiosas, o pessoal recebeu eu e minha esposa de uma forma muito agradável, muito generosa. Então, antes de passar as informações desse vídeo, para todos que têm algum conhecido ou familiar lá, eu desejo meus sinceros sentimentos, os meus pêsames pelo que está acontecendo no Marrocos. Eu realmente aprendi muito lá e eu gosto de ficar em lugares assim diferentes para aprender muito sobre a cultura e sobre a religião. E lá foi um dos lugares mais interessantes até hoje em que eu já estive na minha vida. Nesse momento, quase 3.000 pessoas, pelo menos até o momento que eu estou gravando o vídeo, faleceram diante de um dos maiores, se não o maior ou considerado o maior terremoto da era moderna do local, do próprio Marrocos, tá? Onde o epicentro, como vocês podem estar vendo nessa imagem na tela, ocorreu muito próximo da cidade de Marrakech, cerca de 70 quilômetros. Eu digo muito próximo por conta do tamanho do terremoto que ocorreu, com a magnitude de 6,8 pontos na escala Richter, certo? Uma magnitude tão forte que quase superou aí, né,
a que tivemos em 1969. Tá? Então, nesse mundo moderno, podemos considerar aí esse terremoto o mais forte que o Marrocos já teve e que causou a morte de muitas pessoas. Mas algo muito curioso ocorreu algum tempo antes, algumas horas antes disso tudo acontecer. Luzes estranhas foram vistas e gravadas nos céus do Marrocos antes desse terremoto ocorrer. O que se sabe é que o fenômeno, chamado de luzes de terremoto, seja a liberação de cargas elétricas geradas pelos movimentos das rochas durante o abalo sísmico. As cargas, ao atingirem a atmosfera terrestre, geram luzes visíveis. O fenômeno, contudo, ainda é pouco conhecido. E provavelmente você irá dizer que isso pode ser um fenômeno natural, a energia que ocorre diante da junção das placas tectônicas que estão abaixo da Terra. Mas, como eu disse no início do vídeo, hoje nós temos aí uma tecnologia militar secreta que faz com que existam controladores ou geradores de terremotos, o que se fazem parecer fenômenos naturais. E esse joguinho aqui, que aparentemente é um simples jogo de carta, que foi criado em 1990 mais ou menos, mas que a partir do ano de 1995 começou a trazer muitas revelações de coisas que ainda não haviam acontecido e começaram sucessivamente a acontecer e acontecem até os dias de hoje, nos mostram que existem pessoas lutando pelo controle de fenômenos naturais e do controle climático, onde o nosso ex-vice-presidente já deixou muito claro que esse será o grande conflito do século XXI. E uma coisa que eu chamo a atenção são as guerras climáticas. Essa será a grande guerra agora do século XXI. Eu tenho, antes de passar para a reserva, alertei sempre os meus subordinados que nós íamos matar e morrer pelo clima. Aguardem isso aí. Aguardem isso aí. Aguardem isso aí. Aguardem isso aí. Eu já falei em alguns vídeos recentes nesse canal sobre o gerador de terremotos, e eu falo isso desde o ano de 2018, mas principalmente sobre o projeto HAARP, aonde antenas e um conjunto de antenas situado na região dos Estados Unidos, no Alasca, uma região realmente inóspita, mas que pode promover aí resultados no mundo todo, se unem para causar mudanças climáticas ou até fenômenos naturais. E diante dessas antenas, nós temos um certo tipo de raios disparados exatamente nos locais aonde eles querem que ocorra alguma coisa. Curiosamente, de uma forma muito estranha, os cientistas tentam explicar essas luzes que ocorreram no Marrocos, mas elas batem perfeitamente com todo esse projeto aonde nós temos pessoas controlando as mudanças climáticas. Com a manipulação do clima, podemos transformar um dia nublado em um dia ensolarado ou um dia ensolarado em um dia chuvoso, ou até criar um tornado no meio do nada, se realmente quisermos. Mas são os supostos objetivos não oficiais do HAARP que preocupam seus detratores. Essa patente contém várias aplicações militares que podem ser utilizadas como instrumento de alerta prévio. Diz aqui que ela injeta uma quantidade de energia sem precedentes na atmosfera terrestre. O governo continua negando que as instalações são usadas na tentativa de afetar o clima. Mas a patente número 4686605 diz algo bem diferente. Estamos falando de uma arma. E que grandes testes estão sendo feitos para que essa situação esteja cada vez mais forte. Você acha que esses incêndios que estão ocorrendo e que ocorreram no Canadá, por exemplo, no Havaí, e que ainda irão ocorrer diante dos próximos meses em outros locais ou lugares e que iremos ver, e eu vou fazer um vídeo específico sobre isso aqui, são coisas naturais? Nós estamos diante de um grande conflito onde temos armas sendo testadas, onde temos poder sendo mostrado de um lado e de outro, e onde temos resultados que, infelizmente, vão fazer mal simplesmente à população.
Eu tenho mais algumas informações interessantes que juntam o poder do clima, o controle das mudanças climáticas e de fenômenos naturais, e que mostram como tudo isso pode ser algo planejado com algo ainda maior que está por vir. No ano de 2018 eu fiz um vídeo falando sobre um planejamento que havia sido vazado pela própria elite mundial em um canal de televisão japonês, onde nós temos aí, como você está vendo na tela, um certo tipo de agenda que mostra desde o ano de 2013, 2017, 2018 até o ano de 2045. Essa agenda fala sobre o avanço da inteligência artificial, da tecnologia, do transhumanismo e quando isso irá ultrapassar os seres humanos. Essa agenda também fala sobre redução populacional. E nesse programa de televisão, curiosamente na época, eles falaram a respeito das mudanças climáticas, incluindo a mudança dos polos magnéticos da Terra. E como você pode ver aí nessa outra imagem, nós temos o polo magnético da Terra desde o ano de 1850, 1900, 1950, o ano 2000 e o ano 2018 se modificando, ou seja, mudando de posição. Essa inversão dos polos magnéticos também faz com que catástrofes naturais e problemas de mudanças climáticas ocorram até que um dia ocorrerá um grande evento e a população tem os olhos fechados diante de tudo isso. Porém, aqueles que tiverem controle dessa situação e que quanto mais eles testarem as suas armas, quanto mais eles testarem a sua tecnologia, mais eles conseguem se defender de algo que está por vir, serão aqueles que irão controlar e dominar o mundo. E curiosamente, eu mostrei também uma lista de países que começa pela Suíça, na sequência Israel, Noruega, Estados Unidos, Rússia, Inglaterra, Singapura e Japão, mostrando seus gráficos de bunkers subterrâneos, ou seja, quantos por cento da população tem proteção para se abrigarem em caso dessas catástrofes aumentarem. Curiosamente, o Brasil está pior que o Japão, tá? Só para que você tenha uma noção. E é por isso que eu falo tanto em cada uma das pessoas se prepararem como cada um por si nessa história, e não esperarem nada dos governos e nem mesmo de empresas ou patrões, podemos dizer assim. Você tem que fazer por si. O difícil é que muitas pessoas não querem pagar o preço para isso. Muitas pessoas não querem obter conhecimento, estudar. Reclamam da situação que vive, mas não querem dar um passo além para ter uma mudança. E esse é um grande momento para se conseguir ter essa mudança, como eu mostrei aí nesse vídeo. Então esse gráfico, qual você está vendo aí, ele mostra a quantidade de bunkers subterrâneos que existem nos principais países do mundo, certo? E nos que estão mais protegidos. Eu mostrei recentemente também que muitos ricos do Vale do Silício nos Estados Unidos estão cada vez mais comprando esse tipo de bunkers. Eu vou deixar uma imagem aí para que você possa ver como isso funciona. E um pequeno segmento do mercado de vendas está crescendo surpreendentemente. Você vê um número crescente de americanos se preparando para o fim do mundo como nós o conhecemos. Verdade. Apocalipse, Armagedon, chame então como quiser, mas eles acreditam que o fim está próximo. Então, estão comprando e preparando bunkers com alta tecnologia, abrigos potentes que os protegerão de qualquer catástrofe. Esse vídeo aqui ele poderia ficar muito, mas muito longo. Mas o que eu quero te mostrar é que por trás de algumas coisas que as pessoas pensam que é natural, existe muita história e muita informação que precisa ser analisada a fundo e compreendida para que possamos olhar para daqui a alguns anos e enxergar o porquê está havendo tudo isso e o porquê estão lutando. Nesse momento, estamos diante aí de um grande conflito e que, na minha opinião, o que houve no Marrocos não tem nada de catástrofe natural, mas sim um grande teste de ferramentas que estão sendo utilizadas com um propósito futuro maior. E agora eu peço que você deixe a sua opinião aí embaixo. O que você achou a respeito disso? O que você achou a respeito dessas informações? Você já tinha ouvido falar sobre isso? Escreva aí nos comentários, me ajude, passe esse vídeo para frente, compartilhe esse vídeo, compartilhe essa mensagem. Se você for novo ou nova nesse canal, inscreva-se, ative o sininho, ative as suas notificações, pois aqui
você receberá informações que provavelmente em lugar algum da mídia ou em outros canais do YouTube você não irá receber. E aqui você enxergará realmente como é esse sistema que nós estamos vivendo. Valeu, pessoal, um grande abraço a todos, até o próximo vídeo.